Meus caros, vocês já se inscreveram aqui na Salazar TV? Então, inscreva-se. Aqui você vai ficar sempre muito bem informado. Aqui é informação, você sabe como é que funciona. Se você não sabe, seja bem-vindo. E vamos que vamos com as notícias de hoje. Nós tivemos acesso aos documentos, ao documento que o Osmar Stabile assina, dando plenos poderes ao Fernando, e o documento está datado de antes da invasão, lá do dia 31 de maio. Portanto, o Osmar Stabile disse que fez aquilo pelo que o Fernando fez com ele no dia da invasão, mas nós descobrimos com o documento que o Osmar Stabile mentiu. O documento dando plenos poderes ao Fernando foi assinado antes daquele problema da invasão. O Osmar Stabile vai ter um problema muito grave com isso. É o mesmo modus operandi do que aconteceu com o Augusto Melo, que a gente na Gazeta Esportiva também fez matéria e mostrou para vocês. E nós aqui demos também outro grande furo de reportagem repercutida aí, matéria no Globo Esporte, matéria no UOL, matéria em todos os lugares, Central do Timão, Meu Timão, inclusive dando crédito aqui para a Salazar TV, sobre a compra do celular para o Kaká e a compra do celular para o menino da base, que eu vi que o pessoal expôs o menino da base, o nome, a foto. Eu sempre soube quem era, mas prefiro, acho irrelevante dizer qual é o menino da base, não precisa expor o menino a isso. No profissional, sim, foi o zagueiro Kaká, e o Osmar Stabile decidiu presentear os jogadores com o dinheiro do Corinthians, para comprar para eles celulares para eles levarem para casa. Isso não pode ser uma prática, né, dentro do Corinthians. O valor é baixo. Não importa, isso não pode ser uma prática dentro do Corinthians, você sair comprando celulares para jogadores, principalmente jogadores que ganham muitos milhares e milhões de reais. Então, outro problema aí para o Osmar Stabile explicar, assim como a questão das contas aprovadas. Eu falei para vocês aqui que isso daria problema, claro que daria problema. O Haroldo Dantas era o advogado do Osmar Stabile, ele não poderia ser presidente do Conselho Fiscal, ali da Comissão Fiscal, para analisar aquelas contas, e além disso ele estava afastado, ele foi afastado pelo Romeu Thomaz Júnior, não quis reconhecer isso, mas ele foi afastado posteriormente, novamente, pelo Leonardo Pantaleão, e ele simplesmente decidiu, por isso que eu falo, lembra, na época eu falei, virou várzea o Corinthians, como assim o cara não atende um afastamento enviado pelo presidente do Conselho, por 2 presidentes de Conselho? Aí foi lá, fizeram, assinaram o documento, conclusão está no Ministério Público, o Ministério Público provavelmente não vai reconhecer, vai mandar para a Justiça, e a Justiça muito provavelmente vai anular essa decisão em base do que em base do Haroldo ali estará afastado de ter presidido aquela reunião. Assim, é um verdadeiro absurdo, assim como foi um absurdo o Conselho Deliberativo ter aprovado as contas, já que eles pegaram os números de 2026 e jogaram para 2025. Todo mundo sabe que é isso que aconteceu, senão daria um déficit aí de mais de 730 milhões de reais, e deveria estar lá aparecendo o déficit, porque aquele é o número real. Pegaram o número de 26 e jogar para 25 não tem o menor cabimento, e o Corinthians decidiu no Conselho, por uma jogada política, decidiu aprovar as contas, e agora vai ter esse problema aí. Então, Osmar Stabile com muitos problemas para explicar. Inclusive, eu trarei uma notícia muito em breve, de novo, sobre a política do Corinthians, sobre um gasto do Corinthians. Estou só esperando uma informação, uma resposta oficial do clube para tentar se justificar sobre outra coisa que eu descobri. Você fica aqui atento na Salazar TV que eu vou informar para vocês, tá certo? E mais, reforma do Estatuto. Ela deve, atenção, a reforma do Estatuto deve ter o texto base. O Isabella tentou impugnar o envio do texto base. Olha isso, que absurdo. O texto base, ele praticamente moraliza o Corinthians, né? Ele acaba com o nepotismo do Corinthians, as pessoas vão acabar com essa coisa de ter parente como funcionário e tendo direito a voto no conselho, tendo direito a voto para presidente com jogador na base. Vai acabar o troca-troca ali dentro do Corinthians de favores. Então, sabe, eu abro aqui um espaço para o seu filho na base, eu coloco um funcionário, eu te pago, eu te contrato, você vota em mim, me ajuda ali. O texto base acaba com tudo isso, ele moraliza o Corinthians, ele acaba com esse nepotismo, é por isso que muita gente não quer. A verdade é essa, muita gente não quer o texto base sendo votado, passando na Assembleia Geral, porque ele moraliza o Corinthians, ele acaba com a mamata de muita gente que está lá. E o Isabella, aliás, triste saber, o Isabella também, viu? Olha, inacreditável, impugnou para o texto base não ir para a Assembleia Geral, mas Leonardo Pantaleão derrubou, inclusive, um texto assim, arrebentando a tentativa de impugnação do Isabella, e o Leonardo Pantaleão derrubou esse pedido. O texto base, eles vão tentar judicializar, sei lá o que eles vão fazer, mas o texto base, em tese, vai sim para a Assembleia, e é o associado que vai decidir se o texto base passará ou não
se ele será aprovado ou não. A gente ainda não sabe se a votação da Assembleia vai ser para aprovação ou reprovação, ou se ela vai poder votar artigo por artigo ou bloco por bloco, isso ainda não está decidido. Os outros 15 destaques, que também terão de ser votados na Assembleia, eles devem ter a decisão do Conselho Deliberativo, que ele não é consultivo, ele é deliberativo, então a decisão do Conselho Deliberativo vai para voto, e aí vai ser a decisão do Conselho Deliberativo ou manter como está. É assim que provavelmente os associados terão de votar na Assembleia Geral da Reforma do Estatuto, dia 17. Tá certo? É dia 17? Agora eu até me confundi, meu Deus do céu. Dia 17, já nem lembro, mas eu acho que é dia 17 que a gente vai ter essa votação. Não tenho certeza. Votação do caso André Sanches, dia 25. Leonardo Pantaleão vai colocar voto aberto. A votação deve ser voto aberto. Por causa disso, eu imagino que o quórum vai ser muito baixo. As pessoas têm medo, porque o Gaviões, os organizados, vai estar todo mundo lá. Por medo e por receio, muito provavelmente o quórum vai ser muito baixo e muito provavelmente vai quem de fato quer a expulsão do André Sanches. Quem não quer, com o voto aberto e com a torcida lá pressionando, provavelmente nem vai aparecer. Portanto, André Sanches muito provavelmente vai ser expulso do Corinthians por decisão do Conselho Deliberativo. Tá certo? Isso deve acontecer um voto aberto. Essa deve ser a decisão de Leonardo Pantaleão. Atendendo, inclusive, a um desejo aí da maioria dos torcedores que a gente tem ouvido se manifestar. É um problema, isso vai abrir um precedente, porque não tem nada expresso no estatuto, a decisão fica então por presidente do conselho. Internamente tem muita gente que não quer voto aberto por medo, por receio do que pode acontecer e tudo mais, mas se for voto aberto, a gente sabe que dificilmente o André se salva nessa, por causa do quórum, como eu expliquei, por causa da pressão, e o Leonardo Pantaleão deve decidir sim. O voto deve ser aberto, pelo que eu apurei de informação. E a gente vai ter na sequência 2 dias para serem votados 13 conselheiros que participaram daquela tentativa de golpe lá em maio do ano passado. Augusto Melo está no dia 1 de junho. Augusto Melo também será ali votado se ele deve ser expulso do Corinthians ou não. Então o Corinthians pode ter dia 25 André Sanches expulso e no dia 1º Augusto Melo expulso do Corinthians. Vamos ver se essa votação também vai ser aberta. Ali serão 13 conselheiros, 2 reuniões. Vamos ver se a gente, de que maneira isso vai acontecer, mas o Corinthians pode ter 2 ex-presidentes expulsos em sequência. Entendeu? Os jogadores que entraram eu não vou nem analisar. Tá? Não vou nem analisar. Entendeu? Porque Caio César também, que levanta o shortinho, cisca, foi o melhorzinho. Né? Porque quando a situação tá feia. E o restante é isso. Estamos vivendo um momento terrível, hein? Levamos 3 gols, a Maíse disse. Levamos 3 gols de um Arthur Cabral Bagre. Vi alguns jogos do Botafogo e hoje me perguntei como levamos 3 gols desse Arthur. É impossível. Mas tem um monte de oportunista aí querendo, né, falar que o cara é craque, né? Brincadeira, os caras não vê o jogo. Entendeu? Vamos ler os superchats aqui de vocês agora, né? Tem bastante aqui. Calma, pessoal. Na janela vem Barleta e Mantuan. Caramba. O James Grion. Samir, acredito que nesse campeonato será a luta contra o rebaixamento. Como se escala Yuri após as declarações de quinta? E o Ramalho? O Hugo falhou? Cara, o Ramalho ruim, o Hugo falhou pra mim. E agora o Yuri arrumou um problemão pra ele, né? Um problemão. Gente, eu falei pra vocês já na semana retrasada que o Corinthians poderia sofrer o risco de um desmanche. Por quê? Porque o Corinthians tem um monte de jogador que não tá com a cabeça mais no clube. Vamos aos nomes. Hugo quer sair. Mateuzinho quer sair. Bidon quer sair. André quer sair. Yuri quer sair. 5. Vocês têm noção disso? Cara, como é que você vai entrar focado quando você tem um monte de jogador que já não tá com a cabeça mais no clube? Entendeu? É difícil, né? Culpa do falso 9, que esse ano tá igual 2023, perdendo gol e matando contra-ataque, é a culpa do falso zagueiro, né? Pablo Malta, Samir, faz tempo que o
o André Ramalho estava tentando entregar um gol. Verdade, hoje ele conseguiu. Outro ponto, faz tempo que ele tá lento. Sempre é um passo para trás da jogada, muito. A Érica, que Deus te abençoe por não divulgar bets, virei fã. Obrigado, viu, Érica? Não é fácil, né? Não é fácil. Às vezes tem gente que reclama que eu peço like, é o que eu posso fazer nesse sistema, né? E assim, não me acho, né, um baita homem de Deus, não. Porque às vezes assim, eu fico pensando, caramba, 70 mil por mês, né? Propostas que eu já recebi, resolvi a minha vida, né? Mas eu não vou fazer isso prejudicando a vida de pessoas. Pessoas que estão afundadas, casamentos que acabaram, pessoas que atentaram contra a própria vida, pessoas que estão se arruinando. Eu não vou ganhar dinheiro, igual muitos, inclusive, no jornalismo, né? Que fala, é só uma brincadeirinha, é só brincadeira, é só um peguinha, é só um peguinha. Não aguento mais esse elenco, né? É verdade, Diego, sempre a mesma coisa, né? Um elenco que escolhe jogo, né? Acha que grama sintética atrapalhou o dinizismo? Brincadeira, né? Fiquei com vergonha do Yuri Alberto com a nossa camisa 9 hoje. O Corinthians tem que vendê-lo, não dá mais. A nossa camisa 9 não merece isso, Luciano. Tá lascado o Yuri, né? Falou bobagem, amigo. Aí, agora vai ficar aguentando isso aí, ó. E aguentando com razão. É ridículo esse time, dá nojo ver essa postura. Ganham milhões, atrasam salários, mas recebem. Diretoria frouxa, sem confiança, revoltante. Time ruim, mas pior que o Botafogo. Esse ano, esse segundo semestre, eu tô temeroso, viu? Os jogos que o Diniz ganhou, o Dorival também iria ganhar. A diferença do Yuri para outro atacante é a paciência que a torcida e todos os técnicos têm. Verdade, Lorena, mandou bem. O Diogo Papel. Se o Paes entende de futebol, eu sou a encarnação do Aristóteles. Péssimo gestor, não entende nem de bola, nem de pessoas. Time acomodado e ninguém faz nada. Verdade, nota 10 aí pelo seu superchat. O Highlander, Arthur é fraquíssimo. Não queria nem de graça, nem eu, Highlander. Salve, Samir. Parece brincadeira nos últimos BRs do Corinthians jogando para não ser rebaixado, hein? Sempre, né? Com a terceira maior folha salarial. Eu trouxe os números para vocês. 35 milhões, 28 milhões do elenco atual e 7 milhões sendo pagos de ex-jogadores. Sendo pagos para ex-jogadores. Vamos sofrer até bater 45 pontos, verdade. O Igor, Samir, muito nítido que a diretoria está forçando a escalação de Diniz. É nítido o Corinthians querer vender jogadores, não tem outra explicação. Coisa de interferência de... Não, isso não tem. O Diniz é maluco mesmo, velho. Samir, quem não quer ficar no Corinthians, que vá, verdade. Por isso que sempre devemos amar o Corinthians sobre tudo e sobre todos. Os jogadores não querem mais nada com os times. Bando de falsos, bolinha minúscula e sonhando com a Europa. Pelo amor, zero idolatria, verdade. João Vitor, esse é o canal que diz não à idolatria. Que diz não à idolatria. Tá certo? Gente, 1 hora de live aí chegando. Peço para você deixar o seu like. Eu vou agora pular para a igreja, ficar em paz, porque não dá, né? Ficar, enfim, pensando nesses atletas, informações importantes que eu dei. Assista o blend de hoje, de domingo. Mateuzinho. 15 milhões de euros o Corinthians libera. É muita grana, então tem mais chances de ficar. O Yuri tem chance de ficar. A situação do Yuri, ele tá lascado, velho. Porque a torcida tá pegando no pé dele. Ele não é craque. Porque é o seguinte, quando o cara faz bobagem e é craque, ele se livra depois. Entendeu? O craque dá a volta por cima. O Yuri pode ter entrado agora num poço sem fundo. Porque ele não é craque. Né? É uma situação difícil, hein? E outra, repito, o que o repórter da Globo falou não é isso. São 20 milhões. Não é ele falou, tá fácil para vender porque já recebeu proposta nesse nível. É 20 milhões de euros só pela parte do Corinthians. E o Corinthians não vai baixar. O Yuri vai ter que ficar aí. Então, assim, o Bidon quer sair, o Corinthians quer vender, o André quer sair, o Corinthians quer vender. Aí facilita. Esses dois... Salve, nação corintiana! O seguinte, né, gente? Do jogo de ontem, só o Garro aí realmente vingou. Só ele aí realmente foi o que dá pra se elogiar aí sem ressentimento, né? Porque, pô, sinceramente aí, tivemos alguns jogadores aí com recorde de pior atuação no ano, né? O André Ramalho, sinceramente, eu não consigo lembrar a última boa partida que ele fez pelo Corinthians, tá? Não sei que alguém acha que é ingratidão, né, caso tenha algum aí, mas eu sinceramente não lembro não, tá?
Se quem puder listar nos comentários aí quando for, enfim. Mas acho que o que mais importa agora, né, é ficar atento aí a esse dia 25 de maio, que vai ter a votação para decidir a expulsão do André Sanches, né, seguido aí do Augusto Melo. Então podemos ter aí 2 ex-presidentes aí expulsos do Corinthians, como também, né, os 2 permanecerem aí e a palhaçada continuar, né? Mas bora ver aí se vai ter uma saída satisfatória para o clube e para o torcedor, né, fiel? Tamo junto aí, forte abraço, vai Corinthians.